E hoje, a quarta igreja, a igreja de Tiatira, a mensagem central e o tema dessa ministração é: conservem o que vocês têm até que eu venha. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante, a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, sua fé, serviço, perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, o Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Farei com que fique acamada, trarei grande tribulação para aqueles que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, através da tua santa palavra, assim nós oramos. Amém. Obrigado, Moisés. Essa carta é a maior carta das 7. E é uma carta que tem palavras muito duras. E se a gente não entender o contexto, a gente vai talvez só focar aqui na Jezabel, Satanás, prostituição e adultério. Mas a gente precisa entender o contexto do que essa carta que Jesus leva para aquela igreja e como isso se aplica hoje, 2021, para nós, Capela da Aeronáutica, para nós, Igreja do Senhor Jesus desta geração. Falando um pouquinho sobre essa cidade de Tiatira, é uma cidade que também fica na Turquia. Interessante, as 4 cidades das 4 igrejas que tratamos até agora, as 4 ficam nessa região da Turquia. Hoje essa cidade tem outro nome, Akhisar, e era uma cidade relativamente próxima da cidade de Pérgamo, daquela igreja que nós falamos no domingo passado. Uma coisa de diferencial dessa cidade de Tiatira é que ela era conhecida pelas guildas comerciais. Esse é um nome que a gente não está acostumado, guildas, né? Mas isso significa que eram associações, corporações, unidades de produção para fazer, por exemplo, comércio. Exemplo, junta-se um grupo de artesãos e naquela cidade ali, apenas aquele grupo de artesãos unido, como se fosse uma associação. Como fala quando junta pessoas para trabalhar junto? Cooperativa, perfeito. Então, essas guildas daquela época era como se fosse hoje as cooperativas. Só que tem uma coisa muito diferente. Aquelas guildas, eles eram envolvidos também com a parte religiosa, da seguinte forma: uma guilda ou uma cooperativa, eles adoravam um determinado Deus. Então, para você entrar naquela guilda, você tinha também que se submeter à parte religiosa daquele comércio. Se você queria ser um artesão naquela guilda e eles adoravam, por exemplo, no templo do Deus tal, então você tinha que se submeter a isso também. Então aquela cidade de Tiatira também era uma cidade muito religiosa e a sua religiosidade era diretamente envolvida com as cooperativas de trabalho. Essas guildas, elas participavam frequentemente de festas e de reuniões nos templos pagãos. Então, naquela cidade, como também em Pérgamo, como também em Éfeso, como também em várias outras cidades daquela região da Turquia, hoje Turquia, tinham vários templos para adoração de diversos deuses. E cada uma daquelas guildas, daquelas cooperativas, prestavam culto, faziam reuniões, participavam de festas, cada uma em uma daqueles templos. O início dessa igreja é muito bacana. Lendo sobre isso, eu gostei demais de como iniciou essa igreja. Coloca para a gente Atos 16, 14. Essa igreja muito provavelmente começou através de uma mulher chamada Lídia. Vê se você vai lembrar dessa história.
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julguem que eu sou fiel ao Senhor, venham, fiquem na minha casa, e nos constrangeu a isso. Durante uma das viagens missionárias de Paulo, ele prega o evangelho para aquela mulher, Lídia, uma comerciante. Ela se converte e ela pede para que fosse feito o que na casa dela, irmãos? Um pequeno grupo. E a equipe de Paulo foi lá, fez o quê? Um pequeno grupo na casa de Lídia. Passam-se os anos e aquele pequeno grupo se torna uma igreja. A igreja na cidade de Tiatira. E como nós temos falado desde a da primeira carta, cada uma dessas igrejas representa um período histórico. Essa igreja, a quarta igreja, ela representa o período da história que vai de 590, 600 até 1517. Esse período da história se chama a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. A idade em que parece que a humanidade, durante 1000 anos, não evoluiu praticamente nada. Na nossa geração, parece que, por exemplo, a tecnologia de 10 anos evoluiu muito mais do que durante os 1000 anos da chamada Idade das Trevas ou Idade Média. Mais para frente a gente fala sobre isso. Falando um pouquinho sobre os versículos que nós lemos, no versículo 18, Jesus se apresenta dessa forma: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. Se vocês lembrarem das cartas anteriores, em cada uma delas, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Vocês lembram disso? Na igreja passada de Pérgamo, ele se apresentava como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E nós entendemos e explicamos sobre isso. Essa alusão que Jesus faz a ele, aquele que tem olhos como chama de fogo, lembre-se todas as vezes que aparece o fogo na Bíblia. Todas as vezes que aparece o fogo na Bíblia, ele geralmente está relacionado ao juízo, a algo que precisa ser apurado, a algo que estava escuro e de repente o fogo vem e traz a luz. É só você lembrar, por exemplo, nós falamos há um tempo atrás sobre o tribunal de Cristo, e a alusão que o apóstolo Paulo faz ao fogo, ele diz que as nossas obras seriam provadas pelo fogo. E aquelas obras que, ao ser provadas pelo fogo, se tornassem semelhantes, por exemplo, a pedras preciosas, a ouro, que durante o fogo não é queimado, essas obras permaneceriam. Mas aquelas obras que foram feitas apenas para a glória própria, pessoal, aquelas que foram feitas sem ser para o Senhor, seriam apenas como palha jogada no fogo. Não vamos ter tempo agora para falar mais detalhes sobre isso. Mas o fato é que o fogo, muitas vezes na Bíblia, ele representa o juízo. Ele representa aquilo que Jesus fará para purificar. Ele representa a saída da escuridão para a entrada da luz. Olhos como chama de fogo, nós entendemos que é Jesus relembrando aquela igreja que somente Ele tem o poder de olhar para todos nós e saber exatamente o que está dentro do nosso coração. Somente Ele pode nos julgar. Nenhum de nós temos autoridade dada por Deus, porque não temos essa autoridade para julgar o coração de cada um. Não. A Bíblia diz para nós examinarmos a nós mesmos, a si próprios. Mas Jesus, Ele se apresenta como aqueles que têm olhos de fogo, aquele que tudo pode julgar, aquele que é o justo juiz, aquele que enxerga onde há escuridão, aquele que enxerga todas as coisas. Ou seja, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele começa a carta já se apresentando desta forma, para que aquela igreja de Tiatira lembrasse que nada passa despercebido pelos olhos do Senhor. E de igual forma, nas outras cartas, ele também diz a mesma coisa no versículo 19. Conheço. Ele começa novamente, Jesus falando dessa forma: eu conheço. E ele conhece pelo menos 5 coisas daquela igreja: as obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E uma 6ª coisa mais que ele diz: as suas últimas obras, elas foram maiores do que as primeiras. Ou seja, aquela igreja ia evoluindo no servir ao Senhor. Quem aqui, por exemplo, na igreja, falando de nós agora, tem essa oportunidade de servir ao Senhor, sabe o que a gente vai descobrir? Que quanto mais a gente serve e quanto mais a gente trabalha para o Senhor, o trabalho vai diminuindo ou vai aumentando? Quanto mais coisas você faz pelo Senhor, é o efeito contrário. Não vai diminuindo o número de pessoas que precisam de ajuda. Pelo contrário, você vai descobrindo que há muito mais pessoas que precisam.
Eu lembro de eu, nos meus auges dos 24 anos, formado em teologia. Primeiro com os 20 anos, começando a fazer o seminário de teologia. E meu primeiro semestre no seminário, eu achava que sabia mais que o mundo inteiro. Comecei a ler os livros, lá aquele monte de livro de teologia. Eu falei, rapaz, eu sei muita coisa, olha. Eu sei muita coisa. Aí quando eu me formei, 4 anos depois, no dia da formatura, eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Porque quanto mais você vai estudando, mais você descobre que existe um número incontável de outras coisas para você estudar. Quanto mais você serve ao Senhor, mais você descobre que tem mais muitas outras coisas que você pode fazer por Ele. E isso estava acontecendo com a igreja de Tiatira. Jesus disse que as últimas obras eram muito maiores do que a primeira. Por quê? Porque isso é uma tendência natural de quem serve ao Senhor. Quem vai servindo, mais vai descobrindo que tem muitas outras coisas para fazer. Exemplo. Falando de Ministério de Ação Social, a gente vai, por exemplo, vamos pegar alguma coisa que a gente tenha feito. A gente vai lá no sopão, lá no hospital. Chegando no sopão no hospital, descobre-se que não tem um pessoal só no hospital, que tem um pessoal na rua também. Então, bora para a rua. E quando a gente chega na rua, a gente descobre que aquelas pessoas ali, a gente poderia ajudá-las, talvez, levando algumas delas para casa. Então, lá vai a gente trabalhar para levar para casa. Então, vamos lá ajudar nossos irmãos ribeirinhos. E quando a gente chega nos ribeirinhos, a gente descobre que tem mais um monte de outras coisas para fazer. No caso, por exemplo, lá da nossa ilha, a gente chegou lá no primeiro dia e já descobrimos, pessoal, a gente pode fazer com um sistema de captação de água, a gente pode fazer aqui um sistema de esgoto aqui, a gente pode ajudar na parte de escola, vamos tentar trazer energia elétrica para... E aí, só numa ida a gente já descobriu 1000 coisas que a gente pode fazer. Servir ao Senhor é assim, nunca vai acabar as necessidades. Aquela igreja de Tiatira entendeu isso, e o bacana foi que Jesus disse, eu conheço isso de vocês. Tudo isso que vocês estão fazendo, que as obras de vocês agora são mais numerosas que as primeiras, eu conheço isso. Eu sei como funciona. Eu sei exatamente tudo que vocês têm feito. Eu tenho os olhos como de fogo. Eu vejo tudo que vocês estão fazendo. De bom e de ruim. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor Jesus. Agora aqui no versículo 20, Jesus começa agora a corrigir aquela igreja. Eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel. Olha que interessante. No Salmo 1, que daqui a pouco a gente vai botar ali para ver, é um salmo, um dos meus prediletos, e ele mostra uma... Coloca para a gente Salmo 1:1, vocês vão entender. Ele mostra uma progressão que geralmente acontece com as pessoas que começam a andar em caminhos distantes de Deus. Olha só. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, em vez de começar a andar, a Bíblia já diz, mais que feliz é aquele que nem anda, porque se começar a andar com os ímpios, daqui a pouco vai parar, vai se deter no caminho deles, e por último, vai acabar se assentando na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 ele é muito claro, ele mostra essa progressão do ser humano se distanciando de Deus. Voltando aqui para Apocalipse 20, Jesus mostra essa mesma progressão. Olha só, eu tenho contra você o fato de você tolerar esta mulher Jezabel. Porque, além de você tolerar, você deixa que ela ensine. Olha a progressão. E além de ela ensinar, ela seduz os meus servos. E além de seduzir, ela leva eles a praticar a prostituição. Observe a gradação. A igreja começou a tolerar que esta mulher, que se dizia profetisa, começasse a trabalhar. E conforme ela começa a trabalhar, ela começa a ensinar, ela começa a seduzir, e daqui a pouco ela começa a fazer com que aqueles servos de Cristo ali começassem a fazer coisas erradas. O que isso tem a ver conosco, Igreja de Jesus 2021? Nós, irmãos, temos que descobrir como sermos firmes na doutrina, não abrirmos mão do que acreditamos pela palavra de Deus e ainda assim, ao mesmo tempo, exalar amor. Jamais discurso de ódio, jamais discurso de que aquela coisa que as pessoas não sentem a presença de Deus. Olha que desafio nós temos, de viver uma vida onde nós não abrimos mão da nossa convicção bíblica, mas mesmo assim, jamais deixar de destilar amor. Por que isso é tão importante? Porque aquela igreja de Tiatira, por causa das guildas, eu vou explicar por quê, eles estavam começando a tolerar algumas coisas, e no final, por tolerar, lá na frente, aquilo quase que destruiu a igreja de Tiatira.
Sabe o que estava acontecendo na prática? Os cristãos precisavam trabalhar. E como é que eles iam trabalhar? Fazendo parte daquelas guildas, daquelas, qual a palavra mesmo, gente? Cooperativas. Só que para fazer parte daquela cooperativa, você lembra que eu falei no início, você tinha que fazer parte do sistema religioso deles. Então os cristãos precisavam tomar uma atitude e tomar uma decisão. Se eu quero trabalhar no artesanato e eu quero fazer parte daquela guilda se reúne de tempos em tempos naquele templo daquele deus pagão e faz reuniões constantes ali. Se eu quero trabalhar nisso, eu vou ter que me submeter a isso. E com o tempo, aquela mulher, e depois que a gente fala sobre a figura da Jezabel, ela começou a mostrar para aqueles cristãos da igreja de Tiatira o famoso não tem problema. Deus sabe o seu coração. Você pode servir a Deus e você pode também participar da rodinha dos escarnecedores, como a gente viu lá em Salmo 1. Porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe das suas necessidades. Não tem nada a ver, é apenas o seu trabalho. Passaram-se 2000 anos e esse discurso mudou? Não. Passaram-se 2000 anos e nós continuamos, de vez em quando, ouvir alguém nos dizer, não tem problema nenhum, todo mundo faz. Ou então, aqui ninguém faz assim. E nós somos levados e seduzidos a fazer o que todo mundo faz, porque sempre foi feito desta forma. Quando, na verdade, Jesus nos desafia a pagarmos o preço de sermos luz no meio de uma geração corrompida. Eu contei esses dias que eu tive uma experiência interessante há um tempo atrás. Fui convidado para um jantar de trabalho. Em determinado momento, todo mundo pegou ali as bebidas e foram fazer tintim, né? Como é que fala? Juntar-se os copos, né? Brindar, né? E eu, que nunca bebi na vida, não sei nem qual é o gosto que tem isso, uma decisão que eu tomei para a minha vida e foi a melhor decisão que eu tomei, eu não participei daquilo. Todo mundo juntou o copo e eu fiquei na minha sentado. Só que a pessoa que estava comandando aquela reunião olhou para mim e falou assim, cadê teu copo? Eu falei, não, é que eu não bebo. E a pessoa ficou muito brava comigo. Então pega um copo aí qualquer aí, pelo menos para bater aqui o copo com a gente. Eu falei, tá, desculpa, né? Eu peguei ali, né, meio desconcentrado, né, bati o copinho lá, né? E eu fiquei pensando, uma coisa tão simples, que deveria ser tão normal eu poder escolher não participar daquilo, eu fui visto como uma pessoa diferente, porque eu não fiz o que todo mundo fez. E aquilo pode ser uma coisa tão simples, tão pequena, mas se nós colocarmos isso no nosso dia a dia, sempre vão haver situações parecidas com essa, em que as pessoas vão esperar que nós façamos o que todo mundo faz. Mas nós, como cristãos, temos que ter a postura de dizer, eu não faço isso, eu não gosto disso. E estar preparado para as consequências que virão pela sua decisão. Não fazer parte da turma da bagunça, às vezes atrapalha a nossa carreira. Não fazer parte ali do grupo onde todo mundo faz, às vezes é ser taxado de o crentão, o santão, o que se acha melhor de todo mundo, quando dentro do nosso coração não é isso que nós sentimos. O que nós queremos, os filhos de Deus, é não desagradar o coração de Deus, é não ferir a santidade do Senhor. E por isso, seremos muitas vezes taxados de, aí vem aqueles montes de adjetivos aí, intolerantes e aquele monte de coisa. Pois bem, estejamos prontos para isso. Simples assim. A palavra do Senhor diz que a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. A palavra também do Senhor diz que não é possível agradar a dois senhores. A um amará e a outro odiará, diz a palavra do Senhor. Pois bem, aqueles crentes de Tiatira estavam sendo seduzidos por aquela mulher a acreditarem que podiam participar daquelas guildas, daquelas cooperativas, podiam ir nos templos, e que para quem já leu e já estudou sobre a história daquela época, era muito comum, e eu falei isso aqui em quase todas as cartas, aquela questão da prostituição cultual. Para a gente é algo tão absurdo e doido, mas naquela época era a coisa mais normal, uma pessoa chegar até o templo de uma deusa e ali se prostituir com os sacerdotes ou sacerdotisas daquele templo. É algo tão, talvez, distante da nossa realidade, mas naquela geração era algo comum. E as pessoas que iam se convertendo a Cristo naquela geração ficavam em dúvida se teriam que parar de fazer aquilo ou não. E sempre tinha alguém para dizer que não tem nada a ver.
pode continuar fazendo, afinal você precisa trabalhar, afinal você precisa fazer parte da equipe aqui da guilda, você precisa estar dentro da sociedade. Pois bem, aquilo também não passou despercebido aos olhos de chama de fogo de Jesus. E ele disse, assim como eu conheço as obras de vocês, a fé, a perseverança, eu também conheço que vocês estão tolerando, deixando que ela ensine, deixando que ela seduza e deixando que ela faça os meus filhos caírem em tentação. Falando sobre a Jezabel, olha que interessante, né? Jesus, ele cita esse nome Jezabel. E não é à toa, porque a Jezabel, ela faz alusão àquela Jezabel lá do Velho Testamento. Inclusive, a Record fez até uma novela, acho que não foi, né? Com o nome de Jezabel, né? Ah, ninguém vê novela, parabéns, gente, muito bom, ninguém sabe, excelente, né? Tá bom, eu também fiquei sabendo por alto aí, né? Também não vi, não. Né? Me contaram aí que teve um negócio de novela aí com Jezabel. Essa mulher, para quem não lembra a história, naquela época dos reis de Israel, isso começou lá com Salomão. Davi foi apesar de ter tido todos aqueles problemas que ele teve, de um monte de pecado e um monte de coisa que ele fez, ele foi uma pessoa que se arrependia, nós falamos na pregação passada, sobre o arrependimento, que é a chave que move o coração de Deus, mas o seu filho Salomão optou por ir por outro caminho, e começou a fazer casamentos políticos com a filha do rei de Faraó, diz que ele casou com a rainha de Sabá, e ele começou a casar com um monte de pessoas, de mulheres, e no final a Bíblia diz que ele tinha 300 esposas, e quantas concubinas? 700. 1000 mulheres, 1000 sogras, 1000 cartão e boleto para pagar. É corajoso, mano. Cadeira. Minha sogra, ainda bem que não sei se ela está assistindo. Eu te amo, viu, sogra? Se ela estiver assistindo, maravilhosa minha sogra. Né? Ele começou com essa coisa de fazer casamentos políticos, e isso foi se perpetuando, até se chegar num rei chamado Acabe. O rei mais, deixa eu ver que palavra usar, banana que já existiu. Porque ele começou a fazer seguir os rumos do seu antepassado Salomão, só que chegou uma hora que ele casou com uma mulher que fez dele gato e sapato. Qual foi o nome dessa mulher? Jezabel. A Jezabel, ela era filha do rei de um lugar chamado dos Sidônios. Então, quando o Acabe casou com a filha de Jezabel, ela veio para Israel, só que teve um detalhe. Ela não veio para submeter-se ao seu marido, ela veio para mandar. E Acabe era um banana, porque ele deixou ela comandar Israel inteiro. Ele ficou sendo um rei figurativo. E sabe o que ela fez? Em pouco tempo de casamento, tirou Iavé da história e trouxe pelo menos 2 deuses para serem adorados em Israel. Quem lembra? Baal e Aserá, a deusa da fertilidade. O povo que Deus tirou do Egito com mão forte. O povo que adorava Iavé, o Deus Todo-Poderoso, agora estava adorando Baal e Aserá. E ela se declarava profetisa, e ela fez Israel inteiro se corromper. Até que no meio da multidão Deus levanta um homem chamado Elias, que com uma ousadia sobrenatural mata os 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá. Não vamos entrar aqui na história de Elias, que é uma das mais belas da Bíblia, mas ele teve a autoridade de destruir aquela idolatria que estava sendo colocada em Israel. E a morte de Jezabel, para quem lembra, foi uma das mortes mais terríveis da Bíblia. Ela foi lançada do alto do prédio, e quando ela caiu no chão, seu sangue espalhou pelas paredes, pegou nos animais, e ela foi comida por cachorros. E quando foram tentar enterrar, só acharam um crânio. E isso tudo foi profetizado por um profeta, que disse: Jezabel, você que tem feito tudo isso, o juízo sobre a sua vida vai ser esse, e se concretizou. Jesus então usa esse nome, essa figura da Jezabel, e ele diz o seguinte, em outras palavras: igreja, o que vocês estão tolerando, deixando acontecer, é semelhante ao que Jezabel fez. Ela comandou todo Israel, tirou de cena o rei Acabe, e ela tomou a frente e levou o meu povo a fazer o que é errado. Trazendo isso para nós, irmãos, nós sempre temos que vigiar. Porque de vez em quando aparece por aí alguém se declarando em nome de Deus, dizendo que tem uma nova revelação, dizendo que tem um novo caminho, dizendo que tem algo diferente para fazer, e são inúmeras as pessoas que vão atrás
desse novo movimento, desse novo líder que surge, com ideias revolucionárias diferentes da Bíblia, e essa pessoa vai afastando pessoas de Deus. Poderíamos aqui citar uma lista interminável de pessoas durante a história que se apareceram falando em nome de Deus. Eu estava assistindo há um tempo atrás, nem lembro se eu consegui terminar, acho que eu terminei, um documentário sobre aquele homem, não lembro agora exatamente o nome dele, intitulado João de Deus. Alguém viu esse comentário? Que comentário pesado. Ele foi acusado, para quem lembra da história, o que eu estou falando é só coisa que está nos jornais, é informação pública. Ele foi acusado inicialmente de ter assediado uma mulher, 2, no final do processo descobriu-se que eram mais de 300, que ao longo das décadas foram assediadas por um homem que tinha a alcunha de João de Deus. Não estou o acusando, estou apenas relatando um fato que é de conhecimento público. E durante a história, várias pessoas surgiram em nome de Deus, falando o que Deus não mandava falar, dizendo, Deus me mandou dizer isso, e as pessoas acreditando e nem conferiam na palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a gente não pode esquecer nunca que a palavra de Deus é nosso alicerce. Nós, cristãos evangélicos, não cremos em nada que não esteja na palavra de Deus. Tudo que for algo novo, apoteótico, esplendoroso, que não tiver na palavra de Deus, para nós não tem valor. Porque a palavra de Deus é o alicerce da nossa vida. Pois bem, em Tiatira, Jesus estava denunciando aquela situação que estava acontecendo com aqueles cristãos. Versículo 21, Jesus continua dizendo, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, esta mulher não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis aqui uma palavra que mostra o coração do nosso Senhor Jesus. Dei-lhe tempo para se arrepender. Lemos na pregação passada, aquela passagem lá de 2 Pedro, quando a Bíblia diz que alguns julgam demorada a volta de Jesus, mas na verdade ele está dando tempo para arrependimento. Nosso Senhor Jesus, ele sempre faz isso. Antes do juízo, vem a misericórdia. Sempre antes do juízo, vem a misericórdia. Sempre. De Gênesis a Apocalipse, quanto mais você lê a palavra, mais você vai descobrir que é assim que Deus age. Quer um exemplo muito, muito claro disso? Nínive. Lembram de Nínive? Lembram do profeta Jonas? O que Deus mandou Jonas fazer? Vá até Nínive, clama contra ela e diga que a maldade dela subiu até mim. Jonas foi, quem lembra daquela história, fugiu, peixe, aquela confusão toda, e quando ele chegou em Nínive, ele ainda fez uma pregação meia boca, pregação de quem não queria pregar, foi mais ou menos assim, daqui a 40 dias vocês vão morrer tudinho, Nínive vai ser subvertida, já falei, pronto. Foi mais ou menos assim, ele queria que Deus descesse o juízo na cidade de Nínive, mas aquele povo se arrependeu, jejum, pano de saco, cinzas na cabeça, jejum até nos animais, foi um arrependimento que nem Israel nunca fez. E Deus não trouxe o juízo sobre Nínive. Deus sempre manifesta, antes do juízo, a misericórdia e a graça. A palavra de Deus, ela é a maior carta de misericórdia para a humanidade. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, que tanta gente tem medo, na verdade, é o livro onde está descrita a graça de Jesus, a misericórdia e o tempo para arrependimento. Jesus disse, anjo da igreja de Tiatira, eu dei tempo para arrependimento, mas ela não quis se arrepender. Durante a história da humanidade, o Senhor Jesus sempre dá tempo para arrependimento. Como falamos domingo passado, nós somos a geração que precisamos primeiramente nos arrepender dos nossos pecados e levar a mensagem do arrependimento, porque a principal mensagem da Bíblia é arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Aqui no versículo 22 e 23, uma palavra forte de Jesus, ele diz, farei com que esta mulher fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam. Mais uma vez, Jesus trouxe o juízo que faria, caso não houvesse arrependimento. O arrependimento, ele sempre vai na frente. O Senhor Jesus sempre manda a possibilidade do ser humano se arrepender. Ele disse que mataria os filhos, a igreja saberiam com aquilo que ele sonda as mentes e os corações, e eu quero focar nessa última frase, retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras.
Só Jesus pode fazer isso por um único motivo. Só Ele que, como diz aqui esse versículo, sonda as mentes e os corações. Nenhum de nós sabemos o que está passando nesse momento na mente de quem está do seu lado. Você não faz a maior ideia. Por mais que seja seu cônjuge, ou seu filho, ou seu pai, você não tem a mais vaga ideia do que está passando. Jesus sabe exatamente o que está na sua mente e no seu coração. Por isso Ele pode ser o juiz de toda a terra, porque Ele conhece o intento do coração de todas as pessoas, coisa que ninguém tem esse poder. E Ele traz essa mensagem para aquela igreja de maneira muito forte: dei tempo para arrependimento, se não se arrepender, o juízo virá. Sempre há misericórdia antes, mas ao mesmo tempo que o nosso Deus, Ele é amor, a palavra do Senhor diz que Ele também é fogo consumidor. Ao mesmo tempo que Ele é graça, ao mesmo tempo Ele é justiça. Aliás, o nosso Deus é o único justo juiz de toda a terra. Nunca houve na história da humanidade algum homem que seja justo juiz. Não há. E a explicação é simples: nós temos pecado, e onde há pecado, não há justiça perfeita. Pode ser o juiz mais bem intencionado do mundo, pode ser a pessoa mais bonitinha e cheirosa do mundo, se é ser humano, jamais terá perfeição. Mas chegará o tempo em que o poderoso Senhor Jesus, o santo juiz, o perfeito juiz, governará esta terra. E neste dia, nós estaremos reinando com Ele, e aí sim haverá perfeição, santidade no seu santo monte. Aqui no versículo 24 e 25, caminhando para o fim, a Bíblia diz assim: diga, porém, aos demais de Tiatira, aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que eu não colocarei outra carga sobre vocês, então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Depois de Jesus dizer lá atrás aquelas atividades corretas que a igreja fazia, que ele conhecia, depois ele vem e traz ali uma palavra de reprimenda àquela igreja para consertar, a não se deixar seduzir por aquela mulher que trazia o engano naquela igreja, por aquela situação daquela sociedade que trazia o pecado. Agora ele vem e diz o seguinte: eu sei que no meio da igreja tem muitas pessoas que não se deixaram seduzir pelo engano. Para essas pessoas, diga o seguinte: conserva o que você tem até a minha volta. Pastor, conservar o quê? O que era para aquela igreja conservar? Lembra lá no início o que Jesus exaltou daquela igreja? Jesus exaltou 5 coisas: amor, fé, serviço, perseverança e o fato de as últimas obras serem maiores do que a primeira. O que Jesus disse é: conserva isso. Continue amando. Continue vivendo uma vida de fé. Continue servindo, continue sendo perseverante nas tribulações, continue fazendo com que as suas últimas obras sejam maiores do que a primeira. Igreja de Tiatira, continue fazendo isso, conserve isso, não perca essas coisas que vocês têm feito, e digo mais, continuem fazendo até quando eu voltar. Aplicando isso aqui para a nossa vida, irmãos, sempre vão haver coisas que vão querer nos afastar de Deus. Sempre. Aliás, a maioria das coisas nesse mundo cooperam para que nos afastemos de Deus. Quando você liga a televisão, raramente tem algo que edifica. A maioria das vezes é podridão. Quando você se reúne com pessoas, ou talvez amigos que não têm nada de Deus, provavelmente não vão sair boas ideias dali. Provavelmente vão sair dali ideias que desagradam o coração de Deus. Eu lembro, claro que não vou dar detalhes, mas eu lembro da minha época de exército, quando eu chegava ali para trocar a farda, a gente chegava antes do expediente começar, e ali no alojamento, aquele monte de homem, aquela coisa de trocar farda. Irmãos, nunca saía dali uma conversa saudável. Nunca. Era sempre alguém contando que fez, na maioria das vezes mentira, né? Não, que no fim de semana eu peguei, eu fiz, eu aconteci, cara, tu é bom mesmo, hein? E eu ficava só ouvindo e falava: meu Senhor, até quando isso? E os anos passavam, e sabe o que mudava? Nada. O ser humano sem Deus, cada vez mais sem Deus fica. É nesse contexto que a palavra do Senhor diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Porque na prática é esse o caminho que o homem sem Deus trilha. Cada vez mais um abismo chama outro abismo.
Esse é o mundo que a gente vive. Na pregação passada, nós vimos que Jesus fala que aquela igreja de Pérgamo habitava onde existia o trono de Satanás. Irmãos, essa é a nossa realidade. Nós não vivemos num mundo florido, bonitinho. A gente não vive num mundo de paz e amor. Nós vivemos num mundo de batalha espiritual diária. Nós vivemos num mundo onde nós somos estrangeiros, forasteiros nessa terra. E tudo contribui para apagar a nossa fé. Mas o que Jesus disse para Tiatira, Ele também diz para nós: conservem o que vocês têm. Bora falar para quem está pertinho da gente isso? Conserve o que você... Fala para o outro lado agora, por favor, para o outro irmão. E por último, de verdade dessa vez, por último, ou quase de verdade, Jesus diz ao vencedor, versículo 26, que guardar as minhas obras. Olha a promessa que Jesus faz, irmãos. Parece num primeiro momento estranho para quem não sabe o que é o reino milenar. Jesus diz: aos que guardarem as minhas palavras, ao vencedor, os que guardarem as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. Quem lê isso isolado não faz ideia do que Jesus está falando. Quem já leu alguns capítulos à frente sobre o reino milenar, entende perfeitamente o que Jesus está falando. Se você não conhece o que é o reino milenar, eu vou ler só 2 versículos para você vislumbrar o que é. Apocalipse 5:10. Coloca para a gente. Apocalipse 5, versículo 10. Olha o que a palavra diz. Para o nosso Deus, Ele os constituíste reino e sacerdotes. Está falando sobre quem, gente? Sobre nós. E nós, eles, reinarão sobre a terra. Para ficar mais claro ainda, Apocalipse 20, versículo 4. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 4. João dizendo: eu vi tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na sua testa e na sua mão. E viveram e, digam comigo, reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Sabe quem são esses? São os filhos de Deus, aqueles de todas as gerações, e com um detalhe especial daqueles que sofreram a perseguição durante a grande tribulação. Se você não sabe o que é grande tribulação, escola bíblica dominical, e você vai descobrir. E durante esse período de grande tribulação, os 7 anos, a última semana de Daniel, quem ainda não sabe sobre isso, me fala que a gente ensina. Durante esse período, muitos foram mortos por não negarem a Jesus e por rejeitarem a marca da besta. A estes e a todos os cristãos, aqueles que entregaram a sua vida pelo Senhor, aqueles que foram ou arrebatados, ou aqueles que morreram em Deus, a estes foi dada a autoridade de reinar juntamente com Jesus. Isso contraria toda a lógica humana, porque ao você olhar para si mesmo, você vai dizer: eu, um rei? Eu, uma rainha? Eu, um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus? Sim, você, irmão. Isso contraria toda a lógica humana, porque você não tem santidade o suficiente, a sua justiça não é suficiente, você não tem força nem fé o suficiente para isso. E aí vem aquela palavra que é a principal palavra da Bíblia: graça. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. E a promessa que Jesus faz é: aquele que vencer, eu darei autoridade para reinar juntamente comigo. Quantos esperam por esse dia? Para terminarmos, o último versículo, Romanos 12, 21. Eu quero concluir lendo esse versículo para nós, muito especial, e eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos juntos? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal
com o bem. Não se deixe vencer com o mal, vença o mal com o bem. Conserve o que você tem, irmão. Conserve aquilo que você já recebeu do Senhor, até que Ele venha. Não deixe o mal vencer você, porque o mal não vai diminuir. Se você está esperando alguma coisa espetacular acontecer para que o ser humano melhore o seu coração, você está esperando em vão, porque isso não vai acontecer. Olhe para o ser humano de 2000 anos atrás. Olhe para o ser humano de 4000 anos atrás. Ele está melhor? Sim ou não? Ele continua sendo dominado pelo pecado. Mas não deixe o mal vencer você. Vença o mal com o bem. O que Deus já te deu, o amor, a fé, a perseverança, o serviço, conserva isso até a volta do Senhor Jesus, porque quando Ele voltar, como aquela parábola que Jesus contou, Ele voltará e perguntará: o que você fez com os talentos que eu te dei? E para quem lembra dessa parábola, aquele que enterrou o talento, o Senhor respondeu: servo mau e infiel. Aquele que pegou os talentos que recebeu do seu Senhor e multiplicou, o Senhor disse: servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, entra naquilo que eu preparei desde a fundação do mundo para você. Conservemos o que Jesus já nos deu. Conservemos aquilo que Ele entregou para nós, Igreja de Jesus. E jamais deixemos o mal vencer a nossa vida. Amém, irmãos? Como a igreja de Tiatira, o tempo todo nós somos provados, tentados, perseguidos, apedrejados. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, sempre nos manteremos de pé. Amém?